Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da nossa playlist de matemática para concursos. A atividade de hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética. Então olha só, cada sequência é uma PA distinta. Aí tem a sequência 1, que é 3, B menos 2, A menos 4, 9, B mais 4. E aí temos a sequência 2, que é B mais 1, A, 2B, B mais 10 e 20, né? A diferença entre A e B é... E aí olha só, ele define que é uma sequência distinta, né? Ou seja, a primeira sequência é diferente da segunda. Porém, o valor de B, bem como o valor de A, é o mesmo, né? Nas duas sequências. E aí olha só, ele quer saber a diferença de A e B. Então olha só, na sequência número 1, eu vou chamar aqui de A1, vai ser o nosso 3. O nosso A2 é o B menos 2. O nosso A3 é o A menos 4. E o nosso A4 é o 9. E o nosso A5 é o B mais 4. Isso da sequência número 1. E na sequência de número 2, olha só, vou colocar de preto aqui para não misturar. O nosso A1 vai ser o B mais 1. O nosso A2 vai ser o A. O nosso A3 vai ser o 2 que multiplica o B. O nosso A4 vai ser o B mais o 10. E o nosso A5 vai ser o 20. E olha só, é muito importante que essa ordem esteja bem clara, tá? E assim, existem várias formas de a gente estar solucionando a atividade, né? A gente vai estar revendo pelo menos 3 dessas formas aí e depois a gente escolhe qual que é a melhor, né? A mais rápida para a nossa atividade aí. A primeira aqui que eu vou apresentar vai ser A2 menos A1, né? O segundo termo menos o primeiro. Isso tem que ser igual ao terceiro termo menos o segundo termo. E aí eu já explico o porquê. A segunda forma vai ser o A1, né, o primeiro termo, mais o terceiro termo, dividido pelo segundo termo. Isso tem que ser igual ao segundo termo. E a terceira forma seria utilizando o termo geral da PA, que seria AN igual a A1 mais N menos 1 multiplicado por R, né? Esquece um pouco essa PA que a gente está trabalhando. Vamos imaginar a seguinte PA, 2, 4 e 6. Então olha só, o 2 seria o meu A1, o 4 seria o A2 e o 6 o A3. Então olha só, essa é uma PA bem simples, né? E aí fica bem claro para a gente que ele aumenta de 2 em 2, né? Então esse 2 aqui seria o nosso R, tá ok? Então olha só, no nosso primeiro método de resolução aqui, a gente diz que A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Olha só, A2 menos A1 é igual a 2. A3 menos A2 é igual a 2 também. Então essa igualdade é válida. Na verdade, o A4 menos o A2 é igual à nossa razão. Então isso daqui vai funcionar bem para a gente. Em algum momento, se a gente conseguir isolar alguma das letras, a gente consegue jogar na segunda equação aqui, e aí a gente consegue encontrar o valor de A ou o valor de B. Aí olha só, num segundo momento, a gente pode estar utilizando este modelo. Olha só, A1 somado com A3 dividido por 2. O A1 é 2, né? Somado com 6 dá 8. Dividido por 2 dá 4. E ele diz, olha só, que é igual a 2, que é 4. Ou seja, quando a gente tiver uma PA de número ímpar, a soma dos extremos dividido por 2 vai ser sempre igual ao meio da nossa PA. Ou seja, na nossa PA, nessa sequência número 1 aqui, se nós somarmos esse 3 com o quinto elemento aqui, que é o B, mais 4, ele tem que ser igual ao do meio, que seria o elemento 3 aqui, olha só, A menos 4. E aí a gente já tem mais uma definição bacana aí de PA. E utilizando aqui o nosso terceiro método de resolução aqui, olha só, se nós precisássemos encontrar o nosso quarto termo aqui, né, a gente já sabe que tem que ser 8, né, porque a nossa razão é de 2 em 2, né, então olha só, o A4 seria o A1, que é 2, isso somado com 4, né, que é o quarto termo, menos 1, que é 3, multiplicado por 2, olha só, 2 multiplicado por 3 dá 6, né? Isso somado com 2 dá 8, que seria o nosso quarto termo aqui. Dito isso, eu vou estar limpando o nosso exemplo aqui para estar fazendo a nossa resolução uma a uma aqui, né? Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas isso é importante para o entendimento. E agora sim, a gente vai partir para a resolução da atividade, né? Que é o mais importante. Então, olha só, a gente vai montar uma primeira equação aqui nesse formato com a primeira sequência. E aí a gente vai tentar isolar alguma letra, né? E aí depois, quando a gente montar essa mesma equação com a segunda sequência, a gente precisa fazer essa substituição. E aí olha só como é que vai ficar. O A2
seria o nosso B menos 2, né? Vou deixar entre parênteses aqui para não se confundir. Isso menos o A1, que é o nosso 3. Isso tem que ser igual a 3, que é o A menos 4, subtraído pelo A2, que é o B menos 2. Então tá aqui, ó, A menos 4 menos B menos 2. Por que eu deixo entre parênteses aqui? Olha só, esse B aqui, no final das contas, ele vai ser negativo, e esse menos 2, na verdade, ele vai ser positivo, né? Olha só, menos e menos dá positivo, né? Então, só arrumando as coisas aqui, vai ficar assim, né? B menos 5, né? Porque menos 2 com menos 3 é menos 5. Isso tem que ser igual, esse A é positivo, esse menos 4 é negativo, esse B aqui, ó, ele é negativo, e esse menos 2 é positivo, como dito anteriormente aí. Feito isso, a gente pode juntar esse menos 4 com esse 2 positivo, que dá menos 2, né? E a gente fica com A menos 2 menos B. E agora sim, ó, nesse momento eu posso isolar esse A, né? Todo mundo que está negativo aqui eu passo para o lado esquerdo da igualdade positivo, né? Então a gente fica com B menos 5, o 2 que estava negativo ele passou positivo, e o B que estava negativo ele passou para o outro lado da igualdade positivo também. E isso tem que ser igual a A, né? Aí olha só, B somado com B dá 2B, né? E aí o menos 5 com o 2 positivo dá menos 3. E aí a gente fica com 2B menos 3. Isso é igual ao nosso A. Então olha só, nesse primeiro momento aqui, a gente já conseguiu isolar o nosso A, né? E aí a gente aplica a mesma sistemática na segunda sequência, né? E aí fica A menos B mais 1. Isso tem que ser igual a 2B menos A. Então tá aqui, ó, A menos B mais 1 igual a 2B menos A. Então tá aqui a nossa equação. Eu já vou resolver esses sinais aqui para não confundir, né? Então olha só, menos e mais dá menos e mais dá menos também. Então eu fico com A menos B menos 1. Isso igual a 2B menos A. Aí olha só, nesse momento aqui eu posso jogar esse menos A para o lado esquerdo da igualdade positivo, e o menos B e o menos 1 eu jogo para o lado direito da igualdade positivo também. Aí eu fico com A, esse A aqui passou positivo, isso vai ser igual a 2B, esse B e esse menos 1 vai passar para o outro lado da igualdade positivo, né? E aí olha só, A mais A é igual a 2A, né? 2B somado com B é igual a 3B, e isso somado com 1. E aí pessoal, olha só, nesse momento a gente pode estar substituindo esse A pelo valor conhecido da primeira sequência, né? Que é 2B menos 3. E aí fica assim, né? Ó, 2 que multiplica o A, né? Que é 2B menos 3. E isso tem que ser igual a 3B mais 1. Olha só repetimos essa equação de baixo aqui, alterando o valor de A. E aí aqui fazendo a distributiva, olha só. 2 multiplicado por 2B dá 4B. E o 2 multiplicado pelo menos 3 dá menos 6, né? E isso igual a 3B mais 1. E aí olha só, agora eu posso separar os termos comuns, né? Tudo que tiver letra eu posso jogar para o lado esquerdo da igualdade, o que não tiver eu jogo para o lado direito, né? Aqui vai ficar 4B, olha só, esse 3 que está positivo ele vai passar para o outro lado da igualdade negativo, e aí do lado direito permanece 1 somado com 6, né? Que é esse 6 negativo ele passa positivo para o outro lado, ou seja, 4B menos 3B é apenas B, né? E 1 mais 6 é igual a 7. E aí a gente acaba de encontrar o valor do nosso B, né? Nosso B equivale a 7. Eu posso estar utilizando essa informação em qualquer uma das outras equações, né, que contiver o A, para estar descobrindo o valor do nosso A. Então, olha só, como é mais conveniente, eu vou estar utilizando essa daqui, né, que a gente usou na primeira sequência, né? No lugar do B, a gente vai colocar o 7, e aí a gente acaba descobrindo o valor de A, né? E aí como é que fica? Olha só, 2 multiplicado por 7 menos 3, isso é igual a A. 2 vezes 7 dá 14, né? Menos 3 é igual a A. 14 menos 3 vai dar 11, né? E isso é igual a A. Mas na verdade é assim, o que a atividade pede é A menos B, né? Ou seja, 11 menos 7, né? Que é igual a 4. E aí olha só, no nosso segundo método de resolução, a gente vai usar a mesma sistemática do primeiro método, né? Vamos aplicar aqui essa equação aqui na primeira sequência, né? A fim de isolar alguma letra, né? Olha só como é que vai ficar. O A1 somado com o A3 dividido por 2, né? O A1 é o 3, o A3 é o A menos 4, né? Isso dividido por 2, né? Isso aqui ele está falando que tem que ser igual ao A2, né? Que é o
b menos 2. E aí olha só, como essa divisão está atrapalhando um pouco aqui, o que a gente faz? Eu multiplico toda a equação por 2, né? E ela continua mantendo o mesmo peso, né? Ela continua tendo o mesmo valor. E aí eu elimino essa divisão. Quando eu multiplicar por 2 e dividir por 2, eu vou ter 3 mais a menos 4, né? E aí aqui eu vou ter 2 que multiplica o b menos 2. E agora olha só, aqui a gente tem o menos 4 e o 3 positivo, né? Isso resulta em menos 1. E aí do lado esquerdo da igualdade a gente vai ficar com a menos 1. Já do lado direito, vamos precisar fazer a distributiva, né? Olha só, 2 vezes b dá 2b, e 2 multiplicado por menos 2 dá menos 4. E agora nesse momento a gente já consegue isolar o nosso a, né? O a fica sozinho do lado esquerdo da igualdade, o 1 que está negativo ele vai passar para o outro lado positivo, né? Aí fica 2b menos 4 somado com 1, né? Ou seja, o nosso a é igual a 2b menos 3. E agora, na segunda sequência, a gente vai ter que o b mais 1 somado com 2b dividido por 2, né? Tem que ser igual ao a. Então tá aqui, 2b mais b mais 1, tudo isso dividido por 2 vai ter que ser igual a a, né? E aí olha só, usando a mesma sistemática para eliminar a divisão aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 2 aqui. E aí eu fico com 2b mais b mais 1, né? Eu eliminei aqui. Isso tem que ser igual a 2a. Agora eu posso juntar esse 2b com esse b aqui, a gente fica com 3b, né? Somado com 1. E agora, no lugar desse a aqui, a gente pode substituir por aquele a encontrado, né? Na primeira equação ali, na equação da primeira sequência, né? Que é o 2b menos 3. E aí olha só, o 3b mais 1 vai ser igual a 2 vezes 2b dá 4b, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Esse 3b eu vou jogar para o lado direito e o menos 6 para o lado esquerdo da igualdade. E aí fica 1 positivo, né? Esse 6 que estava negativo ele passa para o lado esquerdo positivo. Isso tem que ser igual a 4 menos b. O b que estava positivo passou negativo para o outro lado da igualdade. Ou seja, o nosso b vai ser igual a 7. E agora precisa descobrir o valor do a, né? Para isso a gente substitui o valor de b conhecido agora em qualquer equação que contenha o a, né? Como a que mais favorece é essa daqui que já está com o a isolado, né? Que a gente utilizou na primeira sequência, eu só substituo aqui o b por 7. E aí fica assim, a igual a 2 vezes 7, né? Isso menos 3. 2 vezes 7, 14, menos 3, 11, né? E aí o que a atividade pede é o a menos o b, ou seja, 11 menos 7, que é igual a 4, né? E agora só limpando a tela aqui para a gente ir para o nosso terceiro e último método de resolução sugerido. E agora, pessoal, olha só, no nosso terceiro método aqui, o nosso objetivo vai ser descobrir a razão, né? Por quê? A gente já sabe que o segundo termo subtraído pelo primeiro termo é igual à nossa razão, né? A partir dessa informação, a gente consegue isolar a nossa letra, né? E descobrir o valor numérico dela. E isso também vai funcionar para a segunda equação. E aí, olha só, para aplicar o termo geral da nossa PA, eu vou utilizar a posição que mais convém, né? O A1 que é o nosso 3 aqui e o A4 que é o nosso 9, né? Então eu vou só substituir, olha só, onde é o AN eu vou colocar 9, o A1 eu vou colocar o 3, o N que é a sequência eu vou colocar o 4, isso vai ser multiplicado por R, aí a gente consegue descobrir qual que é a nossa razão. Então tá aqui, ó, o AN que é o nosso 9, isso vai ser igual ao A1 que é 3, somado com 4 menos 1, né? Olha só, o N aqui, que é o quarto da nossa sequência, isso multiplicado por R. Esse 3 aqui eu consigo já passar para o outro lado da igualdade subtraindo, né? 4 menos 1 dá 3, né? Isso multiplicado por R, dá 3R. Aí olha só, 9 menos 3 dá 6, isso tem que ser igual a 3R, né? Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, né? E isso tem que ser igual a R. Ou seja, o nosso R é igual a 6 dividido por 3, né? Mais conhecido como número 2. Agora, só relembrando o começo da videoaula, se a gente pegar o segundo termo, subtrair pelo primeiro termo, a gente tem a nossa razão, né? É isso que a gente vai fazer. Vou pegar o b menos 2, subtraído por 3, isso tem que ser igual a 2, né? E agora, nesse momento, eu consigo isolar o nosso b do lado esquerdo da igualdade. Esse menos 2 com menos 3 dá menos 5, né? Ele vai passar para o outro lado da igualdade positivo, né? E aí o nosso b é igual a 7, né?
a gente acaba de encontrar o valor numérico do nosso b, né? E a gente pode aplicar a mesma sistemática, né, na segunda equação para descobrir a razão. Só que agora observe o seguinte, no primeiro termo aqui a gente tem um b, então eu já sei que o b equivale a 7, né? Ou seja, o nosso primeiro termo aqui, o valor numérico dele é 8, né? No A5 aqui, ó, na nossa quinta posição, eu tenho o número 20, né? Isso aqui vai facilitar bastante para a gente, né? Aí eu vou utilizar o nosso AN como 20, o nosso A1, que é o B mais 1, eu vou colocar diretamente aqui, que é o número 8. E aí olha só, esse N aqui é a posição que o 20 está, né? É 5. Vai ficar somado com 5 menos 1, multiplicado por R, né? Esse 8 eu passo para o lado esquerdo da igualdade subtraindo, né? Eu fico com 20 menos 8, isso igual a 4 multiplicado por R. 20 menos 8 é igual a 12, né? Isso igual a 4R, né? Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, né? A gente vai ficar com 12 dividido por 4, isso igual a R, né? Ou seja, o nosso R ele é igual a 3, né? E agora que a gente descobriu a nossa razão, né, que é a diferença do primeiro para o segundo termo, a gente pega o A e subtrai por B mais 1. Lembra que B mais 1 é 8, né? Vai ficar A menos 8 igual a nossa razão, que é 3, né? Então tá aqui, ó. Só para isolar o nosso A, a gente joga esse 8 para o outro lado da igualdade positivo, né? E aí a gente tem que o nosso A é igual a 11. Ou seja, descobrimos o valor do nosso B e descobrimos o valor do nosso A. Mas o que a atividade pede é o valor de A menos B, né? Ou seja, 11 menos 7 equivale a 4, né? A alternativa correta aí, alternativa A. Um vídeo com bastante informações, né? Mas eu espero realmente ter esclarecido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.